Você já se perguntou por quê, quando uma mulher simplesmente some, alguns homens entram em colapso silencioso e outros fingem indiferença enquanto tudo dentro deles grita? O desaparecimento não é apenas ausência. É um espelho vazio, uma ruptura simbólica, uma ferida aberta no campo de projeções onde o inconsciente masculino deposita seus desejos não resolvidos, suas carências mais primitivas e as fantasias moldadas pela imagem interna do feminino, o arquétipo da anima. Quando ela desaparece, não é apenas a mulher concreta que some. É a representação arquetípica que se dissolve na escuridão da psique. E isso, para o homem que ainda está distante de sua individuação, é devastador. A ausência repentina é um corte onde antes havia controle, presença e certa previsibilidade. O inconsciente, que odeia o caos, responde com uma busca desesperada por sentido. Mas não há mensagens. Não há explicações. E isso é o que fere profundamente o ego masculino. A perda da narrativa. A quebra do espelho que refletia seu valor, sua potência, sua masculinidade idealizada. No início, ele racionaliza. Tenta justificar a fuga com argumentos lógicos, compromissos, distrações. Ela deve estar ocupada. Mas essas palavras são defesas frágeis diante do verdadeiro abismo que se abre, o vazio onde antes havia validação. A mulher que some, sem deixar rastros, ativa uma das feridas mais arcaicas do homem, a rejeição materna simbólica. E é aí que o inconsciente trabalha em silêncio, movendo forças muito maiores que o controle racional. Surge a sombra, aquela parte do homem que ele esconde até de si mesmo. Sentimentos de abandono, insegurança, posse e medo afloram como monstros que espreitam no escuro. E, paradoxalmente, é nesse exato momento que ele se sente mais atraído por ela. Porque aquilo que some, que escapa, se torna símbolo de poder. O mistério instiga. A ausência se transforma em magnetismo. E o masculino, quando ainda imaturo emocionalmente, confunde esse vazio com amor. Ele começa a idealizar. Reconstrói mentalmente tudo o que ela era, ou que ele achava que ela era, e, sem perceber, atribui a ela características que nunca foram suas. A mulher que foi embora torna-se deusa, musa, enigma. Não pelo que realmente era, mas pelo que ele precisa que ela represente para preencher sua lacuna interna. Essa é a armadilha da projeção, quando o outro deixa de ser um indivíduo real e passa a ser tela para os desejos e medos não resolvidos da alma. Mas o mais inquietante não é a falta dela. É o que ele encontra quando ela se vai, a si mesmo. E esse si mesmo está nu, sem máscaras, exposto ao espelho do silêncio. Sem distrações, sem aplausos, sem retorno. Só ele e o vazio. Só ele e as perguntas. E para o homem que ainda mede seu valor pela resposta externa, esse espelho silencioso é insuportável. O sumiço da mulher mexe com o eixo emocional do homem porque toca em sua dependência inconsciente de ser visto, desejado e escolhido. E se ela some, talvez ele nunca tenha sido escolhido de verdade. Ou pior, talvez ela tenha visto algo nele que ele mesmo tem medo de ver. E é nesse ponto que alguns caem, e outros despertam. Porque há dor, sim. Mas há também a possibilidade de renascimento. Tudo depende do quanto ele está disposto a olhar para dentro e enfrentar seus próprios fantasmas. O silêncio que ela deixa ecoa muito além das palavras não ditas. Ele penetra nos espaços mais profundos da psique masculina, despertando perguntas que não são novas, são ancestrais. O desaparecimento repentino de uma mulher pode funcionar como um rito involuntário de passagem, um portal simbólico entre o que ele pensava ser e o que, na verdade, teme ser. O ego masculino, muitas vezes nutrido por conquistas e reconhecimento, não está preparado para o vazio da não validação. A ausência dela representa, no nível arquetípico, a retirada da deusa interior. Aquela que lhe concedia sentido, que validava sua identidade através do desejo. E quando essa figura se desfaz, o homem entra em confronto com um terreno desconhecido, o próprio valor sem o olhar do outro. Há algo de cruel, mas também de profundamente revelador, quando uma mulher simplesmente some. Porque sua ausência funciona como uma desconstrução simbólica do papel passivo que muitos homens aprenderam a representar nas relações. Eles buscam ser desejados, admirados, escolhidos, mas não necessariamente vistos em sua inteireza. E a mulher que desaparece, ao se recusar a continuar sendo espelho,
obriga o homem a encarar-se por completo. Nesse momento, a psique dele pode entrar em colapso simbólico. Surgem os mecanismos primitivos de defesa: raiva, frieza, indiferença forçada. São apenas máscaras do desamparo. São tentativas do ego de não se desintegrar diante da ferida de abandono. Mas a ferida está lá, pulsando. Porque o inconsciente não aceita mentira. E ele sabe, no fundo, que algo foi tocado. Algo que sempre esteve ali, mas que só agora se revela com brutal honestidade. Muitos tentarão preencher esse vazio rapidamente. Com outras mulheres, com trabalho, com distrações. Mas nada disso cala o chamado interno. Porque não é ela que falta, é o encontro com o próprio self. E esse encontro só acontece na solitude, na dor da perda, na desconstrução do que parecia sólido. Há, nesse processo, uma dança profunda entre anima e sombra. A anima, o arquétipo do feminino interior, se manifesta não apenas na mulher real, mas na forma como o homem a interpreta. E quando ela vai embora, a projeção retorna para dentro, como um bumerangue de consciência. A sombra, por sua vez, se agita, tentando esconder as partes frágeis, inseguras, dependentes. Mas a verdade é que essa dor é uma convocação à individuação, ao processo de tornar-se inteiro, sem depender do outro para validar sua existência. A mulher que desaparece é, muitas vezes, a catalisadora de um processo que o próprio homem jamais teria iniciado por vontade própria. Ela quebra o feitiço, rompe o ciclo. E ele, deixado sem chão, ou desmorona ou desperta. Desmorona, se continuar buscando nela resposta para o que ele mesmo precisa descobrir. Desperta, se for capaz de entender que o abandono dela é o chamado da alma para que ele finalmente se encontre consigo mesmo. E para algumas mulheres, esse sumiço não é jogo, não é manipulação, não é crueldade. É autoconservação. É maturidade. É instinto de liberdade diante da repetição de padrões que já não alimentam a alma. Quando ela percebe que não está sendo vista em sua profundidade, ela se retira. E no silêncio da sua ausência, grita uma verdade que ele talvez jamais teria escutado de outra forma. Porque a mulher que some não está apenas indo embora. Ela está devolvendo a ele o espelho. E cabe a ele, então, decidir se continuará fugindo ou se finalmente vai olhar. Para o homem que não compreende o funcionamento do próprio inconsciente, a retirada súbita da mulher pode parecer um ataque. Mas, na realidade, é uma devolução. O que ela leva quando some não é apenas sua presença física, mas todas as projeções que ele depositou nela. E com isso, o homem se vê confrontado com a verdade brutal. Não era ela que ele amava, era parte dele mesmo que esperava encontrar nela. No silêncio da ausência, o inconsciente masculino entra em atividade intensa. Como um mar agitado por correntes profundas, emoções reprimidas emergem com força. Angústia, ciúme, ressentimento, melancolia, mas, acima de tudo, medo. Medo de não ser suficiente. Medo de ser esquecido. Medo de ter sido apenas mais um. A ausência da mulher lança luz sobre a criança interna ainda não curada, aquela que aprendeu a conquistar amor oferecendo versões editadas de si, esperando aceitação como forma de sobrevivência emocional. E é aqui que o arquétipo da sombra assume um papel central. A sombra, na psicologia junguiana, é tudo aquilo que o ego se recusa a ver em si mesmo. Ela abriga a fraqueza disfarçada de força, a necessidade oculta por trás da indiferença, o orgulho mascarando a carência. E a mulher que some é como uma tocha lançada dentro dessa caverna escura. Tudo que estava escondido começa a tomar forma. Nesse ponto, o homem precisa fazer uma escolha. Vai continuar projetando nela culpa pelo seu desconforto ou vai começar a decifrar os símbolos que surgem no espelho quebrado da relação? Porque a dor da perda tem poder alquímico. Pode destruir ou transformar. Pode paralisar ou libertar. E a chave está na disposição de mergulhar, não para buscar respostas sobre ela, mas para entender o que, dentro dele, exigia tanto da presença dela. Esse é um momento de profunda desorganização psíquica e, ao mesmo tempo, uma oportunidade rara de crescimento. É o convite à individuação, o caminho junguiano de integração do inconsciente. O homem que aceita essa jornada começa a perceber que sua busca não era por amor, mas por reencontro. E o reencontro, paradoxalmente,
acontece quando o outro vai embora. Porque só assim cessam as distrações. Só assim o silêncio se impõe como mestre. E nesse silêncio, as verdades internas começam a se revelar. E o que ele encontra ali pode ser desconcertante. Descobre, talvez, que jamais a viu de verdade. Que a idealizou. Que a usou como símbolo para preencher um vazio que não era responsabilidade dela. E nesse ponto, começa o luto, não por ela, mas pela ilusão. O luto pela projeção. Pela história que ele criou. Pela identidade que acreditava ter, mas que era sustentada pelo reflexo dela. A mulher que some se torna, então, um marco. Ela representa o fim de um ciclo e o início de outro. Não por vingança, não por jogo, mas porque ela se escolheu. E nesse ato, ela impôs uma nova ordem. Ou ele cresce, ou permanece repetindo padrões. Para o homem que enxerga, esse é o maior presente oculto na dor. Porque enquanto ele tentava entender onde ela foi, a resposta estava o tempo todo dentro dele. Ela foi o espelho. O espelho que quebrou, e que agora ele precisa reconstruir, não com reflexos alheios, mas com a verdade de quem ele realmente é. À medida que os dias passam e o silêncio se mantém, o homem que ainda busca por ela começa, lentamente, a perceber que não está mais buscando a mulher real, mas a sensação que ela despertava. A âncora emocional que ela representava em meio ao caos da própria fragmentação interna. A ausência dela torna-se símbolo da ausência de si mesmo. E é nesse ponto que a dor deixa de ser apenas sofrimento e passa a ser linguagem. O inconsciente começa a se comunicar por meio de sonhos, memórias, impulsos inexplicáveis. E esses sinais, embora perturbadores, são tentativas de reorganização psíquica. Quando a mulher some, ela desestrutura a narrativa emocional construída em torno da relação. Mas essa desestruturação é necessária para o nascimento de um novo olhar. É como destruir um altar falso para que o verdadeiro templo da consciência possa emergir. Para muitos homens, esse momento é vivido como uma espécie de exílio interno. Eles se sentem expulsos do paraíso de uma idealização confortável. Mas não foi ela quem os expulsou, foi a vida, através dela, que os conduziu para fora da ilusão. E a jornada fora do paraíso é, na verdade, o início da travessia em direção à autenticidade. Nesse exílio, ele encontra o desconhecido. E o desconhecido é o campo fértil onde se planta a verdade. Surge, então, a possibilidade da reconstrução. Mas não uma reconstrução baseada em controle, conquista ou poder sobre o outro. Trata-se de uma reconstrução interna, onde o homem começa a reavaliar o que significa amar sem perder a si mesmo. Onde ele compreende que a mulher que se retirou não fez isso para puni-lo, mas porque já não cabia mais em um espaço onde era reduzida a função emocional. E essa compreensão, quando acontece, é libertadora. Ele começa a reconhecer os padrões. Percebe que não foi a primeira vez que experimentou essa dor. Que essa sensação de abandono tem raízes mais profundas, talvez na infância, talvez em antigas relações. E que o desaparecimento da mulher atual apenas tocou uma ferida que sempre esteve ali, escondida sob camadas de desempenho, de força aparente, de invulnerabilidade. A dor se revela, então, como mestra. Ela mostra onde ainda há necessidade de cura. Onde ainda há carência disfarçada de desejo. Onde ainda há medo camuflado de paixão. É nesse estágio que alguns homens escolhem o caminho da negação, voltam para o ciclo de distrações, relações superficiais, reafirmações egóicas. Mas outros, tocados por uma força mais profunda, iniciam a jornada de retorno a si mesmos. Começam a se perguntar quem são, de fato, sem o olhar do outro. O que realmente desejam. O que significa amar sem possuir. E o que significa ser inteiro, mesmo que o outro vá embora. A mulher que some, nesse ponto, deixa de ser apenas ausência. Ela se transforma em símbolo. Um arquétipo do despertar. Um marco psíquico entre o velho e o novo. Entre o homem que reage e o homem que compreende. Ela é o limiar. E atravessar esse limiar é tarefa de coragem, de maturidade, de entrega. Porque o verdadeiro encontro amoroso não acontece enquanto a alma ainda se arrasta em busca de validação. Ele só é possível quando ambos os seres se apresentam inteiros, conscientes de sua luz e de sua sombra, prontos para caminhar lado a lado, e não para se salvar mutuamente. E se ela sumiu,
talvez tenha sido exatamente para que ele parasse de fugir de si mesmo. Porque a alma não se encontra enquanto se corre atrás de espelhos. Quando o impacto inicial da ausência dela começa a se dissolver, algo mais sutil e profundo emerge, o reconhecimento de que o que doeu não foi apenas a perda, mas o que essa perda revelou. A mulher que some é como uma chama que se apaga no meio de um ritual mal compreendido. Seu silêncio lança o homem no mergulho forçado para dentro de si, como um chamado mítico que vem não da razão, mas da alma. E nesse mergulho, ele se depara com um território ainda não mapeado. Um espaço interno onde pulsa o desejo genuíno por conexão, mas que está contaminado por estruturas arcaicas. A necessidade de dominar, o impulso de agradar para ser amado, o medo de ser visto em sua vulnerabilidade. Tudo isso começa a se desmanchar quando ela vai embora. Porque, sem objeto de projeção, sobra apenas o sujeito real, nu, fragmentado, exposto. É nesse ponto que o processo de individuação junguiano se impõe como um caminho inevitável. O homem que perde o espelho externo é, enfim, convocado a construir o próprio reflexo. E isso exige dor, mas também presença. Ele precisa suportar o incômodo de estar consigo mesmo sem distrações. Precisa aprender a se conter, a se ouvir, a se amar sem plateia. E isso, para muitos, é mais difícil do que qualquer rejeição. Mas não se trata apenas de introspecção. Trata-se de maturidade emocional. O desaparecimento da mulher escancara a dependência afetiva que tantos tentam esconder sob a couraça do não ligo. Porque, no fundo, o que mais assusta não é a ausência dela, é o confronto com a ausência de um centro interno sólido. A mulher que parte sem explicações obriga o homem a criar estrutura, onde antes havia apenas necessidade de sustentação externa. Nesse estágio do processo, a sombra masculina começa a revelar não apenas traumas, mas também potências. Porque na medida em que o homem aceita olhar para sua dor com honestidade, ele também acessa recursos que estavam esquecidos: dignidade, discernimento, coragem de recomeçar. Ele começa a diferenciar carência de amor, paixão de apego, presença de controle. E isso muda tudo. A dor se transmuta. O sofrimento já não é mais uma prisão, mas um portal. E ele percebe, com um misto de tristeza e gratidão, que o sumiço dela foi a maior aula que poderia ter recebido. Porque ela não disse nada, mas mostrou tudo. E o que ela mostrou é que o amor verdadeiro começa onde termina a dependência. Que não existe conexão autêntica onde há medo de perder. E que o silêncio pode ser mais revelador do que 1000 palavras, quando se está disposto a escutá-lo com o coração aberto. Nesse momento, muitos homens olham para trás e percebem o quanto exigiram dela que fosse mais do que uma mulher, que fosse remédio, que fosse âncora, que fosse espelho. Mas uma mulher desperta não aceita mais esse papel. Ela se retira não para punir, mas para se proteger. Para não ser mais cúmplice de uma história onde precisa desaparecer para que o outro se encontre. E essa consciência muda o olhar dele para todas as mulheres. Ele começa a ver além da imagem, além do desejo. Começa a enxergar o ser. E essa visão é libertadora. Porque só quando ele para de buscar nela aquilo que falta nele, é que se torna capaz de realmente amar. A ausência dela já não é mais um buraco. É uma ponte. E ele entende, enfim, que o amor verdadeiro nunca se implora, ele se constrói. Com presença, com consciência, com respeito mútuo. E, acima de tudo, com a disposição de não usar o outro como cura, mas de caminhar juntos como seres inteiros. Agora, algo dentro dele muda. Não de forma espetacular ou repentina, mas como nascer lento de uma nova estação depois de um inverno prolongado. A ausência dela, que antes era ruído ensurdecedor, começa a ser entendida como um silêncio sagrado. Um espaço vazio que, ao invés de destruir, convida à reconstrução. E essa reconstrução não é sobre reconquistar o outro, mas sobre recuperar a si mesmo. No inconsciente masculino, esse processo se manifesta como um reajuste de forças. A anima, que antes estava projetada nela, retorna para o interior. Ele começa a integrar o feminino dentro de si, não como fraqueza, mas como fonte de sensibilidade, intuição, criatividade. A sombra, agora parcialmente iluminada, revela seus limites, mas também suas possibilidades. E o ego, antes inflado ou ferido, começa a se alinhar com o self, o centro simbólico da psique,
onde reside o verdadeiro poder interior. Nesse novo estado de consciência, ele para de perguntar por que ela foi embora e começa a se perguntar por que ele a manteve num lugar de tanta responsabilidade emocional. Ele reconhece o desequilíbrio, não com culpa, mas com clareza. E essa clareza é o que o liberta, porque ela mostra que o amor não é sobre completude, mas sobre comunhão entre inteiros. E ninguém pode ser inteiro enquanto exige que o outro salve do vazio. A retirada dela foi um ato de autonomia e, ao mesmo tempo, um espelho de sua dependência. Mas agora, olhando esse espelho sem medo, ele começa a se ver com honestidade. Começa a acolher partes de si que sempre negou: o medo da solidão, a insegurança diante do afeto, o pânico da vulnerabilidade. E nesse acolhimento, há uma força que nasce. Uma força que não precisa provar nada, não precisa exibir controle, não precisa forçar presença. Essa nova força é serena. Vem da aceitação de que perder alguém não é fracasso, é parte do fluxo da vida. Que pessoas vêm e vão. Que algumas ficam, mas outras precisam partir para que algo mais verdadeiro possa nascer. E, acima de tudo, ele entende que a presença dela nunca foi garantida. Que ninguém é dono do tempo, da vontade, do afeto do outro. Que o amor só floresce onde há liberdade. E aqui está o ponto mais transformador de toda essa jornada. Ele para de esperar o retorno dela. Não porque desistiu, mas porque deixou de precisar. Se ela voltar, encontrará outro homem. Um homem mais inteiro, mais consciente, mais calado por dentro. Um homem que não espera para ser escolhido, porque já se escolheu. E se ela não voltar, tudo bem. Porque ela não era salvação, era o chamado. E ele atendeu. A mulher que some, nesse contexto, não é ausência. É semente. O que ela levou foi ilusão. O que ela deixou foi maturidade. E é por isso que, muitas vezes, são elas, as que se retiram em silêncio, que mais transformam um homem. Porque não gritam, não imploram, não explicam. Apenas vão. E no espaço do que não foi dito, floresce tudo o que precisava ser sentido. Agora ele entende. Ela não sumiu. Ela se libertou. E, ao fazer isso, ofereceu a ele a chance de fazer o mesmo. A mulher que conhece seu valor não corre atrás. Ela escolhe quem tem que correr atrás.